Você pensa em viajar, morar fora do país por um tempo? Conhecer pessoas novas e se aventurar mundo afora? Olha só, uma joinvilense fez exatamente isso. A jornalista Carla decidiu desapegar do estilo tradicional de vida e trabalhar na Europa. Durante 10 meses, ela passou por 15 países, alugando imóveis já imobiliados. E como isso ela conseguiu economizar uma boa grana e desfrutar da viagem também. Mas como ela fez isso? E as dicas para quem também quer se aventurar no exterior? A Carla já está aqui comigo e vai responder todas essas questões pra gente. Boa tarde, Carla. Bem-vinda ao Ver Mais. Boa tarde, Evelise. Tudo bem? Tudo bem. Como que era a sua vida antes? Então, dessa viagem? Antes da viagem, quando eu estava aqui em Joinville, né, morando aqui em Joinville, eu tinha uma vida normal de ir ao trabalho, né, 8 horas de trabalho por dia. A gente, eu e meu marido, né, que nós dois viajamos juntos, a gente gostava bastante de passear, mas isso sempre aos fins de semana ou nas férias, né? Nunca conseguimos fazer uma viagem muito longa por conta justamente do trabalho. E de onde surgiu essa ideia, então? Então, a ideia surgiu justamente como uma viagem de férias, né? Vamos ficar um mês fora, enfim. Só que como no meu trabalho eu tinha uma flexibilidade para trabalhar remotamente, né? Inclusive tinha uma boa parte da equipe que já trabalhava dessa forma. Então eu comecei a avaliar, né? Avaliar se de repente eu não poderia fazer uma viagem, porque o custo maior da viagem é justamente a passagem aérea, né? Independente de ficar uma semana, um mês, o custo vai ser praticamente o mesmo. Então eu pensei em formas de poder viabilizar a viagem de forma que ela ficasse um pouco mais longa, né? E foi aí que a gente passou 10 meses na Europa, né? Viajando pela Europa. E durante essa viagem lá na Europa, você trabalhava e remotamente? Como é que era? Isso, eu trabalhava remotamente. Eu tinha uma rotina bem similar ao Brasil, assim, né? Eu segui o horário de trabalho do Brasil, enfim. Eu mantive o meu vínculo empregatício, né, com a empresa aqui de Joinville. Só que eu tinha mais flexibilidade para passear, né? Passear durante, às vezes à noite, durante a manhã, dependendo, né, do país que eu estava. E aos fins de semana. Então aí a gente montou um roteiro. A gente começou em Portugal, que né, a princípio era para a gente ficar um tempo maior em Portugal. E depois a gente resolveu conhecer o restante da Europa, né? E a gente viajou por vários países, foi até o leste europeu, né? E depois voltamos até a parte mais ocidental da Europa. E aí, o que você fazia? Qual é o seu emprego? Eu trabalho numa editora, né? A gente trabalha com conteúdo para a área de engenharia. E eu sou gerente executiva da empresa. Entendi. Então a empresa ela já tinha uma cultura de trabalho remoto já bem amadurecida. Então a gente passou por uma transição antes de eu viajar, né? Na verdade eu propus essa forma de trabalho para a empresa. A gente fez um período meio de experiência, né? 40 dias antes de eu viajar eu já comecei a trabalhar em casa para ver os desafios, para ver como é que era a rotina, o que poderia acontecer eu estando à distância, né? Que eu não poderia resolver. Então a gente testou isso 40 dias, foi fazendo os ajustes e quando eu fui viajar eu consegui manter a rotina bem normal de trabalho. E como foi passar por 15 países? Porque a ideia inicial não era passar por 15 países. Não, não era. Como é que foi isso? Me conta, que o pessoal de casa também sonha em viajar no exterior, trabalhar fora, estudar, enfim. Como é que foi? Foi sensacional, assim, né? Eu acredito, assim, até mesmo para a empresa, na época eu defendi isso, né? Eu acho que todo mundo tem a ganhar, né? Porque com certeza. A pessoa tá lá fora, a gente está em contato com pessoas novas, com novas culturas, novas experiências. Então a gente fica muito mais aberto para as coisas, a gente consegue dar mais sugestões, consegue dar mais ideias. A gente muda um pouco o nosso olhar diante, né, dos problemas, do desafio do dia a dia, assim, tanto de trabalho quanto pessoal, né? E assim, foi sensacional, muito melhor do que eu havia previsto, assim, né? Porque eu queria ficar um tempo em Portugal e no fim a gente conheceu vários lugares. E o mais interessante, assim, a gente, apesar de estar esse momento, esse clima um pouco pesado aqui no Brasil, mas a gente vê como as pessoas, elas gostam de conhecer brasileiros, o brasileiro, ele é visto como um povo muito alegre, muito querido. Então, quando a gente saía com camisas, às vezes, do Brasil, né, alguma coisa que caracterizasse o país, as pessoas, né, queriam tirar fotos. Olha que legal! Então, era bem interessante. E o bom, assim, Carla, que você foi passando pelos 15 países e você ficava já em casas mobiliadas. Exatamente. Que era uma coisa que favoreceu e muito. Exatamente. Na sua vida, né? Como é que você era? Fácil de encontrar? Como é que era isso? Então, quando eu estava em Portugal, o primeiro país, né, quando eu cheguei a Portugal, eu aluguei, fui fazer aquela busca normal, né, pelo imóvel, fui para visitar, enfim. E quando eu estava lá, eu conheci um site, né, uma plataforma, na verdade, que é de uma empresa americana, chamada Airbnb.
E lá você consegue alugar um imóvel como se fosse um hotel, assim, é né? comum lá então pra eles? Sim, na Europa é super comum. Então, assim, você visita a página dos imóveis, eu quero ir para Madrid. Lá eu procuro, ele vai me listar de acordo com o preço que eu quero pagar, todas as especificações daquele imóvel. Então, eu entro em contato com o dono, né? Eu falava sobre a necessidade de internet, que a gente precisava que funcionasse. E o seu esposo também trabalhava remotamente? Exatamente, nós dois trabalhávamos remotamente. Ele também já trabalhava antes da viagem, né? E continuou trabalhando lá também. E então a gente visitava essas páginas, via, né, se o imóvel atendia o que a gente precisava. A gente pegava sempre apartamentos mesmo, né? Porque lá na Europa também é muito comum as casas compartilhadas, então a gente dava preferência até um pouco mais de privacidade, até por conta do trabalho. Mas entrava em contato e era super legal, porque quando a gente chegava numa cidade nova, num país novo, já tinha alguém te esperando, né? A pessoa ia lá, abria o apartamento, explicava como funcionavam as coisas. Ela ficava era como meio o teu guia na cidade, né? Dava dicas de transporte, de lojas, de atrações. Então era um relacionamento muito legal que a gente conseguia já conhecer algumas pessoas, né, no país, e também facilitava por conta da questão da locação, né? E o pagamento era super seguro, a gente alugava com cartão de crédito, né? Então não teve nenhum imprevisto, assim. A gente ficou em 26, se eu não me engano, 26 imóveis diferentes. 26 imóveis diferentes. Exatamente. E como é que foi o aprendizado disso tudo? 15 países, em 10 meses, você e seu esposo, trabalhando remotamente, conhecendo novas culturas. O que você traz dessa bagagem, dessa viagem para o seu dia a dia, para a sua vida? Eu acho que uma coisa que a gente exercita muito é a questão do desapego, né? A gente fica muito mais desapegada, principalmente das coisas materiais. Para viajar, a gente teve que vender o nosso carro, então a gente voltou. Até agora a gente não sentiu tanto a necessidade ainda do carro, né? Porque a gente vivia uma rotina mais de usar transporte público. Enfim, mas a questão do desapego, e ao mesmo tempo a questão do apego, né, com a família. A gente percebe o quanto a família é importante, os amigos são importantes. Então, você vivencia isso lá fora, né? E eu acho que é um processo meio de autoconhecimento. A gente fica mais tranquilo, a gente consegue respirar mais, se conhecer melhor, entendeu? Então, acho que isso é o que eu mais trago para minha vida, assim, e é uma coisa que eu quero continuar, assim, né? Porque não adianta a gente ir e voltar cabeça pra cabeça, né? A gente tem que ir... Não tem nem como, porque são 10 meses em 15 países diferentes, é bem difícil. Exatamente. Você voltar com uma cabeça igual que você foi. Eu queria que você desse, de repente, algumas dicas para quem está nos assistindo que sonha em fazer isso. O que você pode nos ensinar? Olha, eu acho que o primeiro passo é planejamento. Então, as pessoas veem a ideia de morar fora, ou, né, seja para estudar, seja para trabalhar, ou mesmo um período mais longo de viagem, as pessoas veem como algo muito distante, né? E eu cheguei até a gravar alguns vídeos e colocar no YouTube falando um pouquinho sobre esse meu dia a dia lá. Olha que legal, qual é o endereço? Se procurar no YouTube é como Carlinha Cabral, o nome da página. Carlinha Cabral. Exatamente. Então, a dica que eu dou é planejamento. Nada é impossível se você planeja. Quanto tempo antes? Vai, Carla, me diz. Olha, eu planejei minha viagem durante 3 meses antes de viajar. 3 meses? Foi pouco, então. Planejamento, eu já achava que era 3 anos. Não, 3 anos, não. 3 mas meses. É porque eu tinha a vantagem de manter o meu emprego aqui. Entendi, perfeito. Nós tínhamos renda, né, para ir viajar. Então, a gente vendeu o carro, viabilizou a viagem. Mas para quem não consegue, né, existem formas de trabalhar à distância, enfim, né? Mas dá para planejar. Não, de repente, não daqui 3 meses, daqui a 1 ano, daqui 2, né? Às vezes no dia a dia eu percebo que a gente consegue abrir mão de pequenos gastos que a gente tem mesmo. Então, você dava uma economizadinha lá também? Eu fiz também. Antes de ir lá? Exatamente. Antes, uma coisa que eu fiz bem interessante também, eu criei um bazar online para vender coisas que eu não queria mais. E com isso eu consegui arrecadar em torno de R$1.500, mais ou menos. Roupas, calçados, alguns itens de casa que eu não usava mais. Então, tudo ajuda a somar para guardar dinheiro para viajar. Quem quer viajar, quer saber mais dicas, vai lá na rede social, procura a Carlinha que vai saber de tudo. Exatamente. Isso? No Facebook, como é que é teu endereço? É Carla Cabral e Silva. Pronto. Meu nome completo. Carla Cabral e Silva. Obrigada, viu, Carla? Adorei essa experiência. Eu que agradeço. Parabéns, você é super corajosa, guerreira. Parabéns, obrigada.